Vamos retomar aqui nossa história de David. A gente estava contando a conquista da cidade mais sagrada do mundo, que é Jerusalém. A cidade de Jerusalém, historicamente, foi a cidade mais conquistada do mundo. De todas as cidades do mundo, de toda a história, ela foi conquistada e reconquistada mais de 100 vezes. Todo mundo quer estar lá. Todo mundo sabe que lá é o caminho, a porta, o portão para os céus. Então, infelizmente, até hoje, a gente ainda tem que lutar enquanto a gente está no Galut, pelo nosso Jerusalém. Mas, a primeira vez que nossos antepassados estiveram lá, primeiro foi Yaakov, ele passou por lá, quando ele teve o sonho, aquele sonho das escadas. Mas, até agora, foi uma passagem rápida. Agora, como um povo, que agora já foi escolhido como um povo, entrou em Israel, essa é a primeira vez que eles vão entrar em Jerusalém. Uma parte de Jerusalém já fazia parte da Shevet Binyamin, mas ainda não estava realmente toda a parte de Jerusalém. Então, a gente começou a contar um pouco sobre essa conquista dessa cidade. Então, vamos agora... Ele estava onde? O David ficava em Hebron. David ficava em Hebron, e agora ele vai ir para Jerusalém. Então, quando a gente comentou no final da última aula, quando o Davi queria conquistar essa cidade, esses Yevusim, que era o povo que estava lá, eles tiveram a opção de se submeter ao povo judeu, obedecer às leis de Noah, pagar os impostos, ou ir embora, ou lutar. E eles não queriam nem ir embora, nem se submeter, e eles queriam evitar uma guerra que eles sabiam que eles não tinham chance. Então a gente comentou na última passagem, e aqui é a primeira interpretação mais simples e literal do Pasuk. Eles colocaram cegos e mancos em volta da cidade, colocando como proteção humana escudos humanos. Não sei quem conhece esse tipo de truque, achando que assim eles iam conseguir evitar que o povo de Israel entrasse lá. Mas isso não foi, esse truque não foi suficiente, não deu certo. Agora tem mais duas explicações nos bastidores sobre esse momento, que Davi está querendo entrar em Jerusalém e estão lá os Yevusim querendo se proteger. Então, a primeira explicação é que eles usaram os escudos humanos. A segunda explicação é que eles usaram um documento, entre aspas, histórico, um pretexto religioso. Qual que era o pretexto religioso? Então, eles falaram o seguinte: se a gente voltar lá atrás na Torá, Avraham, Avinu, ele teve alguns encontros lá com Avimelech, o rei dos Plishtim. E lá, essa leitura a gente faz inclusive em Rosh Hashanah, e lá ele fala, olha, Im tishkor li uleneni ulenerdi. Então ele fala, vamos fazer um pacto de 3 gerações. Você não vai fazer mal para mim, eu não vou fazer mal para você, e tá tudo certo. Então ele queria, quando eles viam que estavam perdendo o jogo com Avraham, Avinu, etc., então vamos garantir pelo menos que não faça nada de mal para a gente. Então, Avraham Avinu, a Torá conta, ele fez esse juramento. Por isso, quando o povo de Israel, que a pergunta aqui importante é, peraí, por que a gente está falando de conquistar uma cidade de Israel? Já com Yoshua lá atrás, deveriam ter conquistado. A gente passou Yoshua, passou a época de todos os juízes, passou a época do rei Shaul, estamos agora no rei David, só agora que lembrou de Jerusalém? O que aconteceu? Aonde estava Jerusalém até agora? Então, a resposta é que quando eles entraram em Israel da primeira vez, eles ainda tinham, provavelmente tiveram muita longevidade, a terceira geração do Avimelech, lá de Abraham, e aí eles não podiam conquistar aquela cidade. Então eles mantiveram o pacto de Abraham e não conquistaram, deixaram a cidade intocada. Só que agora já passaram mais quase 300 anos e já não tinha ninguém, já era a quarta, quinta, sexta ou mais geração. Mas eles tentaram, vamos ver se funciona, vamos ver se cola. E eles então, com essa promessa, eles engravaram
essas palavras da promessa que consta na Torá nas idolatrias deles e colocaram essas idolatrias em volta da cidade. Tá certo? Então, mais uma forma deles tentarem manipular. Pega a história nossa, muda, né? Muda a mídia, né? Faz a propaganda enganosa. Eles pensaram que assim eles iam conseguir que a gente não atacasse, o povo de Israel não atacasse. E aqui vem uma coisa curiosa de como funciona o Midrash, de como funciona a parte mais literal da Torá, não é literal, mas a parte simples de interpretação da Torá. Na parte simples, se você for ler, lá ele fala que eles usaram pessoas mancas e cegas. Como que agora está me falando que eles usaram a idolatria com o documento? Então o Midrash fala que, na verdade, quem é manco e cego? Na verdade, aquele que tem boca e não pode falar. Aquele que tem pé e não pode andar. A gente tem o trecho logo antes do Rodu, Lasham Pitov, Kilam Chazdot, Sabem, Kesef Ezav, que a gente lê o capítulo de Salmo no Shabat de manhã. A gente fala, eles têm boca, não podem falar, eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Então, na verdade, ao mesmo tempo que a Torá está contando para a gente uma história no campo literal, também, ao mesmo tempo, aconteceu, e ambas não são contradições, aconteceu também essa outra forma de proteção que eles fizeram. Então, eles usaram a idolatria, escreveram e gravaram nelas essa passagem do juramento de Abraham, querendo se proteger. E vem agora uma terceira explicação, que também é válida. A terceira explicação volta a um episódio também de Abraham, mas não dele com Abimelech, e sim quando ele foi comprar o lugar para poder enterrar a Sará, né? Marata Marpelá. O que aconteceu? Então, Avraham, ele foi lá, a Torá conta pra gente que eles receberam ele, aquela história com Efron, que falou que ia dar de graça, no final acabou cobrando, etc. Mas Avraham, vindo só dele chegar lá, todo mundo já, opa, chegou aqui Avraham. Tanto é que aquele Efron se tornou importante naquele momento, porque Avraham precisou dele. Avraham realmente era um herói, um príncipe, alguém muito, muito respeitado. Então eles venderam para Avraham, né, se dá para extorquir, por que não? Mas eles tinham receio da força do Avraham. E eles sabiam, eles viram e falam para Avraham, olha, estamos te vendendo aqui, etc. Aqui está no Midrash, mas a gente sabe, Deus já prometeu para você, e já se comprovou muitas vezes que teu Deus é o Deus mesmo. Avraham fez isso durante a vida. E ele prometeu que ele vai dar para você essa terra. Eles não sabiam quando que ia ser. Ia demorar quantos anos. Deus prometeu que vai dar. Demorou um pouco, mas deu. Então a gente quer um juramento. Já naquela época, não em Hebron, ele estava em Hebron, mas já naquela época, Jerusalém já era concorrido. Jerusalém, que não tinha o nome de Jerusalém, já era considerada um lugar de mais alta importância. Então eles pediram, aqui vem a terceira explicação, eles pediram para que Abraham ele prometesse que ele não faria mal para os habitantes de lá. Então essas são as três explicações. E aí agora então vem a parte da conquista, que nessa conquista dessa cidade foi um pouco diferente das outras conquistas. Isso não, a gente não falou na outra aula. Que, primeira coisa, eles tinham que driblar esses mancos que estavam lá, não queriam machucar eles. E segundo, que apesar de que já tinha passado muitos anos daquele tratado, mas nós podemos tentar manter a palavra por um pouco mais. Vamos lecadesh o nome de Hashem, vamos santificar o nome de Hashem, vamos além do que é necessário. Então, a maneira que ele fez, na verdade, ele não conquistou e acabou com toda a cidade. Aqui vem um detalhe interessante, que quem vai para Jerusalém agora vai entender, que tem lá aquilo que a gente chama Metsudat Sion, o Ir David, a cidade de David. Peraí, estou em Jerusalém, o que é Ir David? Não sei se onde está hoje é realmente exatamente o lugar onde a gente vai falar agora, mas o que ele fez foi o seguinte, primeiro, ele falou, olha, quem é que pode conquistar a cidade? Eles não queriam machucar os que estavam em volta. Então apareceu Yoav, aquele que era do Isbocha, depois voltou a participar do rei Davi, matou o Avner, mas ainda o Davi tinha poupado ele, ainda não tinha matado ele. Ele já era um general, mas ele era general, digamos, ainda no exército do rei Davi, ainda não tinha chegado no poder máximo. E agora ele se voluntariou.
Então ele pegou aqui ele fala, um galho, uma tora de cipreste, uma árvore, e com isso ele conseguiu se lançar para o outro lado, passou pela cabeça do Davi, ainda foi mais um pouco, e com isso ele conseguiu, boa tarde, com isso ele conseguiu pular a muralha, e uma vez lá de dentro ele abre as portas, os portões da cidade, e aí o povo de Israel pode entrar e conquistar a cidade. Então assim ele driblou os que estavam fora, e abriu a porta e eles conquistarem. Mas não é que eles conquistaram toda a cidade. Eles conseguiram entrar numa parte da cidade, assim chamado Forte Metsudat Zion, que é um forte da cidade, que lá era o suficiente para ele, digamos assim, marcar terreno, mostrar que ele está aqui, mas a posse realmente da cidade, a gente vai ver mais para frente que o rei da cidade, Arvená, ele vai oferecer, fazer uma negociação com o David, e aí ele vai adquirir a cidade. Então, eles fizeram o meio termo, né? Que eles entraram, conquistaram, mataram todo mundo, eles entraram, marcaram o terreno suficiente para mostrar, ó, estamos aqui, e agora vamos conversar. Essa foi Quer dizer, aquelas três maneiras que eles tentaram, nem... Então, ajudou, porque primeiro, provavelmente não mataram aqueles mancos e cegos, e segundo, que ele ele não massacrou a cidade. Então, de certa forma, ajudou. Mais light, foi mais light. E aí, até agora, a capital era Hebron, não sei se era a capital de Israel, mas era lá que estava David Amelech. Não sei se a ONU reconhecia que era Hebron ou não, mas era lá que ele ficava. Mas agora, então, se transferiu para esse lugar tão sagrado, que ainda não chamava Yerushalayim, por enquanto era Yevus, e depois agora a gente vai, pelo menos esse lugar é chamado Metsudat Zion, aí vem o nome tão conhecido de Zion, 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 que a gente sempre fala, aludindo a Israel como um todo, mas mais especificamente Yerushalayim se refere a Zion, e lá também ele fez aqui uma fortaleza, ele construiu aquilo que se chama Migdal David, a Torre de David. Então foi lá que ele se estabeleceu. Como eu falei, não era exatamente em toda a cidade, mas a parte da cidade. Ele colocou um murinho em volta e essa foi o primeiro passo na entrada de Jerusalém. E o que significa a palavra Zion? Então você vai ver no Sidur está escrito Sião. Não ajudou muito, né? Então pode ser apenas um nome, mas o nome em hebraico tem um significado. Então, uma das traduções, ou da origem da palavra Tzion, que a gente fala, em hebraico, quando você fala, o cara foi muito bem na prova, você fala Metsuyan, maravilhoso, ótimo. Ou, Letzayen também significa você você sinalizar. Então, também tem várias outras explicações sobre Tzion, sinalizar, um lugar especial, etc. E agora, assim, a gente não precisa de explicação, a gente que conhece a história, a gente sabe que realmente lá é um lugar maravilhoso, é um lugar esplêndido, um lugar fora do comum, que realmente é de lá que vai ser construído o Beit HaMikdash, lá que vai ser para onde a gente dirige as nossas rezas, mas não é que passou a ser sagrado, sempre foi sagrado, com o tempo foi se descobrindo e foi construindo o Beit HaMikdash nesse lugar onde já estava designado, já desde a criação do mundo, Deus criou o mundo a partir de lá, a pedra fundamental pela qual Hashem criou o mundo foi exatamente lá, no lugar onde se faz o altar. Então, realmente lá é o lugar mais sagrado. E agora esse foi o primeiro passo de David Amelech para lá. Bom, construiu um palácio? Não. Vamos ver. Agora, o que acontece? David Amelech está ganhando cada vez mais moral. Primeiro, entre o povo judeu, agora ele já foi aceito por todas as tribos. E agora os outros povos estão começando opa, será que a gente vai lá faz um tratado com ele, um trato com eles, ver se a gente relações comerciais. Até agora a gente queria acabar com eles, mas agora que eles estão fortes, vamos recuar, vamos ser amigo deles, pelo menos fingir. Então, já começou o impacto de David Amelech nos países vizinhos e de verem a grandeza do rei David, e aí eles começam a mandar cartas de amizades e etc. Então, um desses
que começa a mandar uma carta para ele era o rei Hiram, esse era o nome do rei, e ele era o rei da cidade, de um reino ao norte de Eretz Israel, chamado Tzor, talvez chamado, aqui ele traduz como Tiro. Tiro. E ele, então, lá na cidade dele, no país dele, tinha grandes quantidades de madeira, de cedro, e ele tinha também, o pessoal de lá, eles eram lapidários, profissionais do mais alto nível, de lapidar pedras, etc. Então, ele vai lá, ele oferece grandes quantidades de madeira para o rei Davi. Então, isso foi um sinal de começar a fazer laços com os países em volta, não foi aqui foi por iniciativa deles mesmos, e ele já mandou essa carta para o rei Davi oferecendo esse laço. A gente vai ver que o rei Salomão, ele não teve guerra nenhuma. O rei Salomão, ele conseguiu a grandeza dele, etc., que Hashem deu para ele, todos vieram tentar fazer laços com ele. Davi da Melech é uma mistura. Ele precisou mostrar com o punho firme, mas ao mesmo tempo ele foi ganhando mais reconhecimento, e eles também foram tentando se fazer laços de amizade, etc. Mais dois detalhes. Davi da Melech está ganhando fama, ganhando poder, mas o Davi da Melech, como a gente vê no capítulo 23 do Salmo, Hashem roído, Ersar, Deus é meu pastor, Binodesh Arbitzein, eu por mim continuava lá na grama, no pasto, com meu carneirinho, não preciso de nada disso. E ele manteve essa humildade dele a vida toda. Então, essa é a característica talvez mais importante de um líder de Israel, como a gente vê de Moshe, como um rei de Israel, e Davi da Melech, em nenhum momento ele deixou o poder subir na cabeça. Ele sabia que ele está aqui para representar a Kadosh Baruch Hu, fazer o que Hashem quer dele. Então, mesmo que ele começou a crescer, a Torá conta para a gente, o Tanar conta que ele realmente continuou mantendo a sua humildade. Mais um detalhe, a gente já tinha comentado antes, mas a gente tinha se adiantado na história, mas Davi continuou se casando com mais esposas. A Torá fala que um rei não pode ter muitas esposas, a poligamia era permitida pela Torá, então não podia ter muitas esposas, só até 18. O máximo era 18, não mais, tá certo? Então, Davi da Melech, ele foi se casando, e aí a gente já viu na outra vez quantos filhos ele foi, alguns dos filhos que ele teve, os de destaque para o bem, destaque negativo, o Shlomo Amelech vai aparecer depois, mas isso é mencionado agora também. E agora, vamos lembrar, voltar um pouco à história. Davi da Melech, logo antes da morte do Shaul, quando teve aquela última guerra, Davi da Melech, antes disso, ele estava asilado com os Plishtim. Lembra? Ele estava asilado lá com os nossos inimigos, e quando começou uma batalha entre o povo judeu, o Shaul e os Plishtim, o Davi conseguiu se safar para não ter que se aliar aos judeus e também não se aliar aos inimigos dos judeus. Então ele saiu. Quando ele voltou, ele tinha visto que a cidade dele tinha sido saqueada, exatamente bem parecido com a nossa história, as pessoas foram capturadas, etc. E ele conseguiu trazer as pessoas de volta e etc. E depois de lá, o Shaul morreu naquela batalha, e aí ele, a partir de lá, ele vira o rei. Então, aonde estavam os Plishtim nesse inteirinho? Esses Plishtim, como a gente falou lá de Avimelech, lá atrás, já são aquela pedra no sapato nossa que estão lá incomodando o tempo todo. Tem alguns, vários, aliás, né? Tem Amalek, outros que estão sempre... Mas os Plishtim são antigos. Aonde eles estavam agora? Então, parece que indica é que se Davi estava com eles, Davi estava de boa com eles, então vamos manter as pazes. Mas não. Davi estava com a gente, mas Davi agora saiu. Agora ele é traidor, agora ele é um judeu, agora ele está agora com todo o poder, a gente não pode deixar. Então eles agora vão se organizar para mais uma batalha contra o povo judeu. A gente viu várias batalhas dos Plishtim ao longo da época dos juízes, que eles também várias vezes tentam se juntar e atacar o nosso povo. Então, mais uma vez, eles agora querem atacar. Só que a Torá ensina para a gente que a gente deve saber reconhecer um bem que alguém te fez. De várias formas a Torá conta isso, mas o que mais se relaciona aqui é aquela passagem que a Torá fala que quando alguém do povo original egípcio, hoje a gente não sabe mais quem são,
mas aqui naquele povo, depois de 3 gerações, pode se casar com alguém do nosso povo. Se ele se converter, o filho é judeu, o neto é judeu, depois de 3 gerações eles podem se casar com a gente. Ah, mas afinal, eles escravizaram a gente. Mas, quando a gente precisou deles, Yosef, a família de Jacó foi lá para o Egito, eles receberam a gente bem. Então a gente nunca vai esquecer um bem que eles fizeram para a gente. Mesmo que no final da história, eles assassinaram, escravizaram, etc. Um bem feito a gente sempre deve lembrar. E a Torá ensina isso para a gente. Então, Davi Amelach agora ele está nessa situação. Peraí, os Plishtim estão querendo me atacar, mas ao mesmo tempo, não faz muito tempo, eles me deram asilo. O que eu faço? Aguarde o próximo capítulo. Bezrat Hashem. Por que eles queriam atacar? Por quê? Por que não? Infelizmente é assim que a cabeça deles funciona. Você